Olá, estudantes de Física do primeiro ano A, mais uma aula, mais uma videoaula. Hoje vamos estudar atrito, certo? Já estudamos na dinâmica, já estudamos as leis de Newton, algumas forças, e agora mais uma força, a força de atrito. Inicialmente, pensando no conceito de atrito, é um conceito que é até assim popularmente em geral as pessoas já conhecem o que significa atrito. Atrito tem a ver com a dificuldade ou não de deslizar um objeto sobre outro. Então, se há muito atrito, se alguns dos objetos, ou os dois são ásperos, há uma resistência maior ao movimento. Tem muito atrito ali. E se os objetos são mais polidos, mais lisos, então eles deslizam mais fácil. Então tem menos atrito ali. Então é um conceito já bem habitual assim no cotidiano. Então, nos nossos estudos, está separado em dois, certo? O atrito estático e o atrito cinético. Primeiro, o estático. Atrito estático tem a ver de quando os objetos ainda não possuem movimento. Então, se você está analisando objetos que possuem algum movimento, o atrito que existe ali não é estático, é o cinético. Então, se eles estão parados, o atrito que existe ali é o estático. Qual a grande observação sobre esse atrito estático? É que ele tem, digamos assim, uma resistência. Pense assim, certo? Ele tem um limite. Você vai aplicar uma força, digamos que você quer empurrar uma geladeira. Existe um atrito estático, enquanto essa geladeira está parada, é claro, entre os pés dessa geladeira e o piso da sua casa. E você quer empurrar a geladeira. Digamos que você utilize 20 newtons para empurrar essa geladeira. Só uma suposição. E essa geladeira não se move. Por que ela não se move? Porque existe um atrito estático que empurra você na direção contrária à que você quer empurrar a geladeira. Então você empurra a geladeira com 10 e o atrito estático devolve com 10. Então ele empata o jogo e a geladeira não se move. Aí você usa agora 50 newtons. E a geladeira continuou parada. Por quê? Porque o atrito estático está devolvendo 50 newtons na direção oposta que você está empurrando. Empatou o jogo, certo? Você empurrou numa direção, o atrito estático devolveu na direção oposta. E você colocou 100 newtons e a geladeira se move agora. Então você venceu o atrito estático e o atrito que existe agora não é mais o estático, é o cinético, porque a geladeira está em movimento. Uma observação importante é que o atrito estático dos mesmos objetos, certo? Com os mesmos materiais. O atrito estático sempre é maior do que o cinético. Ou seja, digamos que para colocar essa geladeira na iminência de se mover, ela está quase se movendo, ou começando a se mover, você precisaria, será de 80 newtons. Então você usou lá 81 newtons e ela está se movendo. Agora que ela está se movendo, de repente, em alguma situação, isso é só hipotético, se você estivesse usando 75 newtons, você ainda continuaria mantendo o movimento dela. Entenderam assim? Se 75 newtons não era suficiente para que ela se movesse, agora que ela está se movendo, você consegue manter ela em movimento, porque o atrito cinético tem uma força menor do que o estático. Se tratando dos mesmos objetos, do mesmo exemplo, certo? Então, em geral, você pode pensar assim: objetos em movimento são mais fáceis de empurrar do que objetos parados, certo? Você usa menos força. Então, se você está empurrando o sofá, é interessante que você não deixe ele em nenhum momento parar, porque no momento que ele para, você vai precisar de mais força do que a força que você estava usando para empurrar ele, para tirar ele da inércia dele e tirar ele do atrito estático. Aí, uma observação muito importante é a força de atrito de destaque. O que é essa força de atrito de destaque? Que destaque é esse que ela tem? É a força necessária para, digamos assim, vencer o atrito estático. Digamos que o atrito estático tem uma resistência, que vai depender, como eu disse, do material dos objetos.
Então, essa força de atrito de destaque é o limite que esse atrito estático suporta. E vamos aprender a fazer os cálculos na próxima parte do vídeo. Eu vou dar uma pausa e fazer as anotações. Lembrando, façam todas as anotações que estiverem no vídeo no caderno, que nem são tantas. Então observem, temos essa fórmula que diz que a força de atrito de destaque nós obtemos quando a gente multiplica o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, certo? Agora destrinchando um pouquinho o que é cada coisa. Então, você tem aí essa letrinha que, em geral, vocês perguntam, professor, isso é um U, é um M? O que é isso, certo? Bem, esse Ezinho pequeno que tem do lado é indicando que é do estático, certo? E ele é o coeficiente do atrito estático. E que letrinha é essa? Isso é a letrinha Mi, que vem do alfabeto grego. Mas por que o Mi? Porque determinaram que ia ser o Mi, certo? Para determinadas coisas que vamos calcular, Bhaskara, por exemplo, ter o delta. Por que escolheram o delta? Porque escolheram. Não, se tivessem escolhido outra letra grega, ia ser ela que ia ficar fixada. Não altera em nada, certo? É só uma convenção. Então essa é a letrinha Mi, que é o nosso coeficiente de atrito estático. Então o Mi e esse E é o coeficiente de atrito estático. E Fn é a força normal, que nós já vimos em uma aula passada que, por exemplo, se você tem 80 kg de massa, certo? Então você tem uma força-peso, que se for calculado em newtons, é sua massa, o que é força? Massa vezes aceleração. É a massa do seu corpo vezes a aceleração da gravidade, que é em torno de 10. Então se você tem, acho que eu falei 60 kg, sei lá, 80, digamos que é 80. Então 80 vezes 10, 800 newton. Qual a força normal que o chão exerce empurrando você no sentido contrário do peso? É exatamente 800 newton. Ele empata o jogo também. Então é uma ação e reação, certo? Então a força normal é essa. Se eu empurrar a parede com 10 newtons, a parede vai empurrar de volta com 10 newtons, certo? Então essa é a força normal. Então quando você vai... Agora já vai a dica, certo? É onde você foca, a dica. Quando você vai resolver questões e que você sabe ou procura entender se o objeto está parado ainda, certo? Ou a questão pergunta qual a força necessária para que ele comece a ficar em movimento, ou seja, para que ele deixe de ficar parado, você sempre vai começar essas questões pensando no atrito de destaque. Primeira coisa que você vai calcular, atrito de destaque. O coeficiente do atrito estático vai depender dos materiais. A força normal, se não tiver, digamos, se é só o peso do corpo que está causando o atrito, é só você ver a força-peso e a força normal é o mesmo valor dela, certo? É só calcular a força-peso, pegar a massa e multiplicar por 10. Coisa simples. E se for alguém que está empurrando um objeto na parede, o atrito que existe ali, se ele está empurrando com 20 newtons, a força normal ali é 20 newtons. E o coeficiente, em geral, as questões dão os coeficientes, ou então dão todos os dados para a gente achar o coeficiente, certo? Então, esse cálculo é muito importante. Em geral, nas questões em que os objetos estão parados, você começa calculando o atrito de destaque. Por quê? Porque se você descobre que o atrito de destaque é 70 newtons, significa que você precisa de 70 newtons para que aquele objeto fique na iminência de se mover. Qualquer soprozinho a mais, qualquer newtonzinho a mais, ele vai se mover. Então, se 70 newtons é o atrito de destaque, você sabe que se usar 60, o objeto continua parado. Se usar 30, ele continua parado. Mas se você usar 80, ele vai ter um movimento. Ele vai deixar de estar em atrito estático e vai para o atrito cinético, certo? Que é o do movimento, como já foi explicado na primeira parte da aula. Então, esse cálculo é muito importante. Nessa terceira parte do vídeo, agora analisando o atrito cinético, as características e essa fórmula que nos dá o valor do atrito cinético. É uma fórmula simples. Você já conhece o Mi, que esse Mi que tem um C, é o nosso coeficiente de atrito cinético. E esse Fn é a mesma força normal que existe no cálculo da força de atrito de destaque da parte anterior do vídeo, certo? Então, a ideia é a mesma, certo? Em geral, as questões já vão lhe
dizer qual o coeficiente de atrito cinético que aquele objeto tem, que aqueles objetos têm um em contato com o outro, no caso. E a força normal é a mesma ideia da parte anterior do vídeo, certo? Vocês já viram também. Uma observação, na parte do livro de vocês que fala de atrito, que eu vou, daqui a pouco eu anoto no quadro, que eu vou anotar as questões que vocês vão ficar de me entregar também, certo? Então naquela parte do capítulo tem uma tabela em que você confere o coeficiente de atrito entre o contato de vários objetos. Eu não lembro de todos agora, mas tem, por exemplo, o contato do pneu de borracha, que é no caso o pneu de um carro, com asfalto. Aí você vê que tem um coeficiente alto. Por quê? Porque existe muito atrito ali. E ainda bem que existe muito atrito, porque assim o pneu consegue impedir o movimento do carro a uma freada, por exemplo. O atrito do gelo com vidro ou com madeira polida, e tem vários ali que é uma tabela interessante de você olhar, que vai ajudar até na resolução de alguns exercícios, que vai falar do atrito entre dois materiais e de repente não vai falar qual o coeficiente, que é o que você precisa em geral para resolver as questões. Aí você vai na tabela, olha e tira o valor do coeficiente dali. Então eu vou dar uma pausa e vou colocar no quadro os exercícios que vocês vão resolver. Finalizar o vídeo, o exercício que está na página 125, e na página 120 tem a tabela que eu comentei na parte anterior do vídeo, certo? Então dê uma olhadinha na tabela, analise o que significam aqueles valores. Então, tentem resolver do exercício 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, certo? O vídeo está saindo atrasado por N motivos, que não convém justificar aqui, mas também vocês não vão me entregar isso hoje, nem amanhã, nem domingo. Vocês vão me entregar isso quarta-feira, que é o dia da nossa aula de física, certo? Então tem quarta-feira até quarta-feira. De preferência não deixe para a última data. Se tiver um tempo hoje, tire hoje para estudar física. São 5 questões que você não vai deixar a resposta, você vai deixar os enunciados com as resoluções, certo? Eu não quero... Ah, professor, a resposta aqui deu 20. Se você olhar atrás do livro, tem todas as respostas. E eu não quero a resposta que tem atrás do livro. Eu quero os cálculos de vocês para saber do entendimento de vocês. Certo? Um abraço, se cuidem e até o próximo vídeo e façam o exercício.